Quero convidá-los para que abram comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 121. Iniciamos semana passada esta série dos cânticos de romagem. E hoje daremos então continuidade no Salmo de número 121. Quero fazer a leitura. Vamos prestar atenção no que diz-nos a palavra do nosso Deus. É Deus falando conosco através da sua palavra. Diz-nos assim então o Senhor: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te bendizemos pela tua palavra. E precisamos do teu auxílio, da iluminação do teu Santo Espírito, para compreendê-la e coragem também, para colocarmos em prática essa santa e bendita palavra. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Esta poesia, este cântico, ele nos fala sobre a viagem do adorador, ou dos adoradores, até Jerusalém, para os cultos anuais, cultos da Páscoa, cultos da festa dos tabernáculos, enfim, aquelas festas anuais que o povo judeu precisava participar. Pelo menos uma vez ao ano, o judeu precisava ir até Jerusalém. Algumas vezes, o homem da casa apenas ia, apenas o chefe, apenas o pai. Outras vezes, ele ia com a família. Outras tantas vezes, como era para todo Israel, para todo israelita, em qualquer lugar que ele residisse, outras vezes eles faziam caravanas de determinadas cidades, determinadas vilas, e eles iam até Jerusalém. Numa dessas caravanas, vocês se lembram? Quando Jesus ainda pequenino, aos 12 anos, ele então, com seus pais, eles estão voltando de Jerusalém. Vocês se lembram disso? Quando já um dia de viagem de volta para as suas casas, com parentes e outros vizinhos, eles notam que Jesus não está com eles. Depois de um dia de viagem, não é brincadeira não é? A caravana seguindo, um pensava que estava com este, outro pensava que estava com aquele, que estava um pouco mais adiante, que Jesus estava um pouco mais atrás, enfim, quando notaram, foram procurar por Jesus, Jesus não estava no meio deles, não é? Então viajavam em caravanas. Tiveram que voltar um dia de viagem até Jerusalém, encontraram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei, não é? Depois há um diálogo ali entre Maria e Jesus, nós podemos ver isso depois também. Mas o fato é de que este povo, ele ia até Jerusalém, às vezes só, às vezes com a família, às vezes com outros parentes e mais alguns da vila. Nesta caminhada, nesta peregrinação, eles tinham que fazer, era a ordem, era a lei de Moisés. O salmista, então, neste momento, neste salmo, ele ora pelos cuidados do Senhor nesta caminhada, nesta viagem, nesta peregrinação. O caminho é longo, o caminho é perigoso, as estradas são pedregosas, dificultam o caminhar, o locomover, precisa-se contornar montes, ou mesmo transpor os montes. Portanto, subidas e descidas íngremes, escorregadias, todo cuidado é pouco. Dependendo da distância onde mora, é longa a viagem. São dias, por vezes até semanas, para se chegar ao destino, para se chegar a Jerusalém. É grande a bagagem que deve se levar, não é mesmo? Geralmente levava-se também animais para o sacrifício no templo, pois eles iam ao templo.
E lá fazia-se sacrifícios. E o judeu precisava levar então um animal para ser sacrificado. Às vezes ele levava. Outras vezes ele levava dinheiro para comprar o animal lá no pátio do templo. Lembram-se daquela história, daquele dia em que Jesus fez um esparramo no pátio do templo? E expulsou os cambistas, os comerciantes? Lembram-se disso? Alguns não queriam ter o trabalho de levar um animal da sua casa. Não, lá tem. A gente compra lá. Vamos facilitar a nossa viagem, não é mesmo? Enfim, a viagem era longa. A viagem era debaixo de um sol. Imaginemos o sol do Oriente Médio. O sol no deserto. Dependendo da época do ano, um sol escaldante. Para quem conhece a geografia do deserto, muitas vezes durante o dia é insuportável o calor. E durante a noite, insuportável o frio. Contrastes, dificuldades. Animais selvagens podem encontrar os viajantes, podem encontrar essas pessoas na caminhada. Então precisam de segurança, precisam de proteção, precisam estar alertas. Mas ainda muito mais do que isso, neste caminho, nesta viagem, perigos com salteadores, com ladrões. Vocês se lembram quando Jesus conta a parábola do bom samaritano? O samaritano descia de Jerusalém para Jericó. Lembram-se disso? E ele foi encontrado no caminho por ladrões e salteadores que o deixaram quase morto, semi-morto, à beira do caminho. Então essas viagens que o povo de Israel precisava fazer, não só ele, qualquer dos povos, mas enfim, aqui o salmista vai se referir exatamente ao povo de Deus, que caminhava até Jerusalém, que saía das suas casas e tinha então esta peregrinação difícil, dura, perigosa. Ele precisava, de fato, dos cuidados, da proteção de Deus. Da mesma forma, queridos, nós crentes hoje, nós não precisamos caminhar até o templo. Nós não precisamos, uma vez por ano, fazer viagens ou mais desse tipo, desse nível. Mas nós estamos nesta vida. Nós estamos neste mundo. Como dissemos semana passada, quando lembramos semana passada, nós caminhamos para Jerusalém eterna, para a cidade santa, para a eternidade com Jesus. Mas estamos aqui, com os pés nesta terra, com as dificuldades todas de uma caminhada, de uma vida, com os seus percalços, os seus perigos. Precisamos do Senhor, precisamos da proteção do nosso Pai, precisamos que Ele caminhe conosco. Então, o salmista começa, no primeiro verso ele diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista olha aqui, o contexto é exatamente este, ele olha de fato na direção de Jerusalém. Jerusalém está edificada sobre montes. Alguém diz que Jerusalém está edificada sobre 7 montes. Um deles, o Monte das Oliveiras. Outro monte, o Monte do Calvário. E diversos outros montes. O Monte Sião, onde está construído o templo de Jerusalém. O Monte Sião. Jerusalém está edificada sobre os montes. É para lá que o salmista olha. Para Jerusalém. Para o templo. Para o Monte Sião. Construir cidades nas montanhas dificultava a invasão de outras nações. Era facilmente visto um exército inimigo se aproximando. Colocava-se sentinelas, vigias, e ele enxergava, ele poderia visualizar com mais facilidade. Colocava-se os muros e os vigias, e isso facilitava a segurança da cidade. O salmista especialmente olha, mas para o templo, sobre o Monte Sião, pois lá, segundo a compreensão dos israelitas, é lá que está a habitação de Yahvé. Pois lá no templo está a Arca da Aliança. Dentro de um dos compartimentos do templo está o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, e lá está a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, o Deus de Israel, o Deus sobre toda a terra, o Senhor sobre todos. É para lá que o salmista olha, é para lá que ele caminha, é para lá que ele vai, é lá o seu alvo, é lá que ele busca o Senhor. Porém, o salmista sabe dos perigos e dificuldades nesta caminhada até Jerusalém. E ele mesmo responde, então,
a pergunta que ele fez: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os seus olhos estão fitos nos montes, mas de onde vem o socorro? Ele responde no verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Na verdade, o salmista não busca o socorro nos montes. O salmista não busca o socorro na criação. O salmista não busca o socorro nas coisas. Ele busca o socorro no Criador, naquele que domina todas as coisas, no Criador, naquele que domina os animais, mesmo ferozes, naquele que controla o sol, a lua. Lembram-se da caminhada do povo de Deus pelo deserto, saindo do Egito e indo para Canaã? Deus colocou uma nuvem para protegê-los do sol. Deus colocou um fogaréu, uma nuvem de fogo à noite, para proteger, para aquecer o povo, como também para guiá-los, para direcioná-los. Deus domina sobre todas as coisas. Jesus, certa feita, num barco, e esse barco iria naufragar, e todos apavorados, e Jesus dormindo, e vão lá e acordam Jesus. E Jesus, então, para resumirmos a história, conhecemos com uma palavra: o vento parou, tudo se acalmou. Deus, o Criador do céu e da terra, Ele domina sobre a sua criação, Ele governa sobre todas as coisas. Quando podemos nos lembrar também de Jonas, quando fez o que não devia, quando foi para um lado oposto, desobedecendo a Deus. Enfim, ele é lançado ao mar. E o que acontece? Um grande peixe, por acaso, passava por ali e engoliu a Jonas. E por acaso jogou Jonas na beira da praia. Qual praia? No lugar onde Jonas deveria estar. Deus domina sobre peixes, sobre os céus. Deus domina sobre a sua criação. Tudo está nas suas mãos. O salmista não olha para as coisas, não olha para aquilo que pode lhe trazer algum conforto. Ele olha para o Criador, para o Senhor. No Salmo 124, um pouco adiante, no versículo 8, diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele vai fazer uma viagem difícil, dura, perigosa. O socorro dele não está nas roupas para se abrigar do frio, não está nas armas que deve carregar para se defender dos salteadores, dos ladrões ou mesmo dos animais. O socorro dele está no Senhor. É lá que ele põe os seus olhos, é lá que ele põe a sua vida. O Salmo 24, os primeiros versos 1 e 2 nos dizem assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. O Senhor é o dono, o Senhor é o Senhor, governa sobre toda a sua criação. É nesse Senhor, é nesse Deus que o salmista coloca os seus olhos, coloca a sua confiança. Mas ele faz isso por conta de fatos que já aconteceram também na sua própria vida, na vida do seu povo. Deus já se mostrou assim para ele e para o seu povo. Os versos 3 a 8, o salmista coloca aqui para nós várias afirmações, vários verbos aqui estão no imperativo, coisas que de fato aconteceram, coisas que Deus de fato prometeu fazer. São 4 promessas pelo menos de Deus ao salmista, e ele não tem dúvida alguma do seu cumprimento, pois a companhia e os cuidados do Senhor sobre ele são fatos reais.
O salmista tem certeza da presença de Deus na caminhada, pois ele o ajuda, o guarda, o protege e o preserva. Deus como o seu guarda. Ele tem, portanto, uma peregrinação, uma caminhada segura, porque Deus, o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, é aquele que o guarda. Se nós formos reler esse texto, você pode observar dos versos 3 a 8, por 6 vezes o salmista diz: aquele que te guarda, no verso 4, o guarda de Israel, no verso 5, o Senhor é quem te guarda, no verso 7, o Senhor te guardará, no verso 8, o Senhor guardará a tua saída. O Deus que guarda, que guia, que protege, que preserva o seu servo, os seus servos. Ele faz isso de maneira prática. A primeira promessa é cumprida desta maneira. Olha o verso 3. O verso 3: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele, o Senhor, não permitirá que os nossos pés, que os pés daquele povo vacilem, escorreguem. Lembremos do caminho, lembremos do contexto da caminhada, lembremos das estradas e das ruas pedregosas, escorregadias, beiras de montanhas, abismos. Se os pés resvalam, se os pés vacilam, se os pés escorregam, o acidente, é claro, o resultado não vai ser bom. O salmista sabe do poder do Senhor, pois ele não confia na criação, mas no Criador, como dissemos, que ele tem domínio sobre tudo, mas declara também que ele tem uma afeição, um amor por aqueles seus servos, seu povo, que ele vai preservá-los quanto a todos os aspectos da vida. Vai preservá-los em perfeita segurança. E a partir desse verso 3, ele mostra isso aos fiéis. Ele se mostra como guardião deles. E faz isso para que eles descansem nele. Com firme confiança, pois Deus não só criou este mundo e tudo o que nele há, como o preserva de acordo com os seus sábios conselhos e decretos. O salmista então afirma aqui categoricamente que Deus tem especial preocupação com todos os membros do seu corpo, do seu povo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Embora, queridos, às vezes aconteça um escorregão nosso, às vezes até tropeçamos, às vezes damos uma cambaleada no nosso trajeto, na nossa vida. Circunstâncias acontecem, aparecem de repente no nosso caminhar, na nossa vida, que cambaleamos, que tropeçamos. Mas o salmista afirma que Deus, com o seu poder, os sustenta e que assim eles permanecerão em pé. As estradas são difíceis, os caminhos são longos e pedregosos e escorregadios, mas a promessa é de que Deus os segura pela mão. Olha o que o sábio Salomão fala em Provérbios capítulo 3, no verso 23 e no verso 26. Provérbios 3, 23 diz assim: então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Olha o 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. É o Senhor que guarda. Davi, no Salmo de número 37, ele diz assim, nos versos 23 e 24: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É no Senhor que o salmista confia. É o Senhor que o segura. Não são as suas ideias. Não é o melhor caminho que ele escolheu. Não é o melhor lugar onde ele põe o seu pé.
não é a sua inteligência, a sua sabedoria, sua esperteza, mas é o Senhor que o segura, é o Senhor que o sustenta, é o Senhor que dirige os seus passos. O Senhor firma os passos do homem bom. Como do homem bom? Sabemos que ninguém é bom. Bom só há um. Que homem bom é esse? Homem bom não é o que não escorrega e até às vezes cai, mas é aquele que tem os olhos fixos no Senhor. É aquele que busca o Senhor. É aquele que foi restaurado, regenerado, que agora olha para o Senhor, que agora busca o Senhor, que agora segue na direção do Senhor, que agora firma os seus passos no Senhor. Porque na verdade os seus passos são firmados pelo próprio Senhor. Também nós somos peregrinos. Também nós somos andantes, caminhantes nessa terra, sujeitos aos perigos e dificuldades do caminho. A ansiedade pode tomar conta de nós, o temor da caminhada, diante desses perigos constantes e cotidianos de uma viagem longa, nos ameaçam. O poeta afirma, ao mesmo tempo que Deus mantém vigilância incessante sobre a nossa segurança, pois nem sequer cochila o guarda de Israel. Nós na caminhada precisamos dormir, nós na caminhada precisamos descansar, esses viajantes da mesma maneira. Mas olha o que está nos dito no verso 4. Ele fala no verso 3 e reafirma no verso 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, no verso 3. Não dormitará aquele que te guarda. Olha o verso 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. É certo. Não há dúvidas quanto a isso. Está claro como o dia de que o guarda de Israel não dorme, nem sequer cochila. Uma outra tradução para esse verso 4, uma boa tradução seria: ele não dormirá. Sim, ele não cochilará. O sentido aqui então, queridos, é que como Deus nunca cochila, nem por um segundo sequer, não precisamos ter medo de que qualquer mal nos sobrevenha enquanto nós dormimos. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus tem os seus olhos sobre nós, para cuidar de nós. Ele nem sequer cochila. Deus não se cansa que precise recuperar energias. Ele está com seus olhos postos em nós, para nos guardar, para nos proteger, para nos preservar nesta caminhada difícil, dura, onde há os inimigos exteriores, como há os nossos próprios inimigos, o nosso próprio eu. Ansiedade pode tomar conta de nós, incertezas, dúvidas quanto à caminhada, quanto a tomadas de decisões. Mas o Senhor não dorme, não cochila. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. Ainda no verso 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aqui ele traz-nos a figura de abrangência, não é? O guarda de Israel, do povo de Israel. Ele faz referência então ao seu povo. Promessas referente à aliança que ele fez com o seu povo. Deus manifesta cuidado especial em relação a cada um dos verdadeiros crentes. Assim, esse princípio geral deve fortalecer a cada um dos membros do povo de Deus, pela segurança e provisão que podemos ter nele. Não dormitará aquele que te guarda. Deus não se esquece de nós. Deus não tira os seus olhos de nós. Isaías 27:3, falando a respeito da nação de Israel e fazendo uma figura, como que a nação de Israel fosse uma vinha, não é? Ele diz assim: eu, o Senhor, Isaías 27:3, eu, o Senhor, a vigio. É um vigia, que não dorme, que não cochila. Quem é que tem segurança num porteiro que dorme? Muitos moramos aqui em condomínios, não é? Quem é que tem confiança numa portaria que dorme?
Naquela que você chega de madrugada por algum motivo e você não consegue entrar porque o porteiro está dormindo. Você tem quase que arrombar a porta para você entrar. Não é? Quem confia? Podemos confiar no nosso Deus, que não dorme. Eu, o Senhor, a vigio a nação de Israel, e a cada momento a regarei. Não só está com os olhos lá, como está cuidando, regando, alimentando, cuidando, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. É assim que faz o nosso Deus. Ele é o guarda de Israel. Ele é o nosso guardador, o nosso ajudador, o nosso auxílio, o nosso socorro, o nosso refúgio, em quem devemos e podemos colocar a nossa confiança. O salmista tem visto isso na sua própria vida e na vida do seu povo. Se no verso 4 o salmista faz referência aos cuidados de Deus em relação ao seu povo, no verso 5 se dirige a cada crente em particular. Olha o que nos diz o verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor é a tua defesa, à tua direita. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Essa expressão, queridos, nos ensina que não há necessidade de irmos longe para buscar a Deus. E que Ele está bem perto, ou melhor, está ao nosso lado para nos defender. Deus anda conosco. Melhor ainda, mais ainda, compreensão melhor ainda que a Escritura dá para nós. O Senhor habita em nós. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, têm agora a morada de Deus em si. O Espírito Santo habita em nós. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. Na eternidade, nós habitaremos em Deus. Não teremos mais a necessidade de termos o Espírito em nós. Na eternidade, nós estaremos em Deus. Nós estaremos nele. O Senhor é a nossa sombra. Deus se mostra, portanto, presente como uma sombra. A sombra não nos larga. Não é mesmo? Você pode correr dela. E ela te percebe. Está grudada em você. A sombra não lhe deixa. É esse o entendimento que o salmista tinha. Deus é como uma sombra. Não se aparta de nós. Ele já não dorme. Ele nem sequer cochila. Como ele também não se aparta de nós. Não se afasta do salmista. Atos capítulo 2, verso 25. Está escrito assim: porque a respeito dele, diz Davi, a respeito do Senhor, a respeito de Cristo, diante de mim via sempre o Senhor. Davi expressando essas coisas: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. O Senhor não dorme, não cochila. O Senhor está perto de nós, não apenas para caminhar conosco, não apenas para nos fazer companhia, mas para nos proteger, para que não sejamos abalados, para nos defender. Talvez você, principalmente os meninos, digo principalmente os meninos, né, porque são os mais peraltas, vamos dizer assim, caminhávamos, né, com alguns coleguinhas, e às vezes fazíamos traquinagens na rua. O Pedro sabe muito disso, o Pedro fez muito dessas coisas. Fazíamos muitas traquinagens, e às vezes com outro colega, não é? Que a gente combinava alguma traquinagem e dizia: não, você está comigo, né? Você não vai me deixar sozinho nessa, né? Se acontecer alguma coisa, você está comigo, né? Ah, mas não dava outra, né? Caminhava com a gente, estava com a gente, mas na hora que a coisa apertou, vazava, deixava a gente sozinho. Não é mesmo? Não é esse tipo de amigo que é o nosso Deus. Ele não só caminha conosco, como ele nos defende.
E aqui, claro que não é uma traquinagem, obviamente. Mas dos perigos, das dificuldades, dos salteadores, das vicissitudes da vida, o Senhor está conosco. Ele tem os seus olhos sobre nós, Ele caminha conosco, Ele não dorme, Ele não cochila, e mais do que isso, Ele nos defende, Ele nos protege, Ele cuida da gente. Experiência do próprio salmista, experiência do povo de Deus. Olha o verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Quantas dificuldades no deserto. Quantas lutas, quantos perigos. Através desta metáfora, Deus declara que os fiéis estarão seguros em todas as adversidades. Extremo calor do dia, intenso frio da noite, mostram todo tipo de inconveniências. O povo de Deus está sujeito, tal qual os demais povos, a infelicidades e dificuldades na vida, tribulações. Nós somos alvos. Porém, Deus está sempre junto de nós. Não te molestará o dia, o sol, e nem de noite a lua. Como uma sombra, Ele nos protege. Deus, portanto, queridos, nós sabemos disso, não nos promete uma vida de felicidade e conforto isenta de dificuldades. Sabemos disso. Mas Ele suaviza as nossas dores, colocando-se ao nosso lado, caminhando conosco e provendo-nos em todas as nossas necessidades. A proteção de Deus é ininterrupta. Isaías 49, 10. Olha o que diz lá. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que dele se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de águas. Quando o povo caminhou no deserto por 40 anos, eles passaram sede, eles morreram de sede, eles morreram de fome, mas eles morreram por desobediência, não é? Muitos ficaram pelo meio do caminho, porque não obedeceram ao Senhor, porque não confiaram na presença, na companhia, nos cuidados do Senhor, morreram, ficaram pelo caminho. A afirmação deste verso 6, ela é geral. Porém, nos versos 7 e 8, ele especifica, uma vez mais, as questões mais importantes das nossas vidas. Olha o que nos dizem os versos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. De que mal que Ele vai nos guardar? Os males aí circunstanciais, as dificuldades que temos no dia a dia, enfermidades, catástrofes que vêm de repente, enfim, esses males que vêm contra nós e que nós não esperamos. O Senhor vai nos guardar. O Senhor promete nos guardar dessas coisas, mas não quer dizer que elas nunca vão acontecer conosco, mas quer dizer que Deus não vai permitir que estes acontecimentos nos levem ao mal maior. Qual é o mal maior? O que é pior do que uma enfermidade? O que é pior de sermos queimados pelo sol numa caminhada no deserto? O que é pior do que sermos atacados por um leão, por um urso? O que é pior do que sermos assaltados, espancados como aquele samaritano? O que é pior do que isso? É perdermos a nossa alma. O próprio Senhor Jesus fala disso, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você chegar caolho no céu, é uma figura, obviamente, do que você ir para o inferno com os dois olhos. Pior do que tudo isso, o pior mal é perdermos a nossa alma. Por um lado, nós podemos pensar dessa maneira. Lembram-se daquele homem que Jesus conta a história no Evangelho, dizendo que ele derrubou todos os seus celeiros e construiu outros maiores para poder recolher
toda a sua produção. Ele tinha tanto, tanto e tanto, e tinha muito mais, e fazia muito mais, e produziu muito mais, e enriqueceu muito mais, que os celeiros já não cabiam tudo o que ele tinha adquirido. Ele disse: vou derrubar isso e vou construir outro maior. Qual foi a palavra do Senhor para ele? Louco! Você está preocupado com essas coisas? Preocupe-se com a sua alma. O que tens guardado, não é isso que diz? O que você tem guardado? Você está guardando essas coisas aí, mas o que você tem guardado para a eternidade? Por um lado, essas coisas. Mas por outro, o salmista entende que, mesmo que Deus não nos livre de todos os males desta vida, o fato é que Ele usará essas coisas, ou pode usar, para nos santificar. Usar as dificuldades, as tribulações, as vicissitudes da vida, para nos santificar. Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É Romanos 8:28. Qual é o propósito final de Deus quando coisas boas ou ruins acontecem conosco? É para nos santificar, é para nos firmar na sua palavra. Ele guardará a nossa alma. Por isso, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Ele. Isso é o que mais importa. Estamos caminhando para a eternidade. Nós nunca poderemos caminhar e nunca poderemos chegar na eternidade se não estamos caminhando aqui com o Senhor. Ninguém se encontra com o Senhor no céu de Deus quando Ele voltar para nos buscar, se nós não estivermos com Ele agora. Se nós não caminhamos com Deus agora. Vamos à última das promessas listadas nesse salmo? A quarta promessa? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A primeira promessa é que Ele vai guardar os nossos pés. A segunda promessa é que Ele vai nos guardar em todos os momentos, de dia e de noite, porque Ele não dorme, nem cochila. A terceira promessa, Ele diz que vai nos guardar de todo o mal e vai guardar a nossa alma. A quarta promessa, Ele vai nos guardar desde a saída até a entrada, desde a saída da casa, aonde quer que Ele habite, aonde quer que Ele viva, até a chegada no templo em Jerusalém. Ele vai guardar a tua saída e a tua entrada, desde agora e até amanhã, e até segunda-feira, e até semana que... É isso? Não. Para sempre. Todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Promessas do nosso Senhor, que anda conosco, que nos socorre, que nos protege, que nos preserva. A promessa, portanto, é que Deus nos guardará aqui para sempre. Tua saída e tua entrada significam a companhia, os cuidados de Deus, desde a saída de casa, da cidade, por todo o caminho, guardando dos perigos e dificuldades, até a chegada em Jerusalém. Deus guardará o seu servo o tempo todo, não só aqui na saída e na entrada, mas para todo sempre. Deus promete nos guardar. Concluindo, queridos, por que Deus promete essas coisas para nós? Se Ele não tem obrigação nenhuma de cuidar da gente. Por que Deus promete? Volte lá para o versículo 4 do capítulo 121. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Esse verso, ele é o centro desse texto. Aqui nós temos a mensagem central desse salmo.
Aqui no final, especialmente do verso 4, nós vamos entender o porquê das promessas de Deus de nos guardar e de nos proteger, já que Ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos merecíamos o inferno. Mas por que é que Deus diz que vai nos guardar? Por que é que Ele se compromete com isso? Porque Ele é o guarda de Israel. Esse termo, essa expressão, nos leva para o entendimento, para o ensino a respeito da aliança de Deus com o seu povo. A doutrina da aliança. Israel era o povo da aliança. Deus escolheu dentre outras nações aquela miudinha, aquele vermezinho, é o que diz numa das suas frases, numa das suas palavras, o próprio Isaías: ó vermezinho de Jacó. Escolheu uma nação que não tinha nada, que não era nada. Poderia ter escolhido o Egito, não é? Uma super poderosa nação. Mas Deus escolheu Israel. Deus chamou um povo que não era nada, que não tinha nada, e fez uma aliança com ele. Fez um pacto com esse povo, para ser o Deus daquele povo, e para que o povo fosse para o seu louvor e para a sua glória. Deus deu a eles a sua lei, Deus deu a eles a sua aliança, Deus deu a eles o culto, as suas promessas, pois dentre todas as nações da terra, Israel era a escolhida de Deus. Deus fez um pacto com essa nação. Era a nação de Deus, era o povo de Deus, e aquele povo tinha a Deus, diferentemente de todos os outros povos, que eram politeístas. Aquele povo de Israel, aquela nação que não era nada, tinha o Deus de Israel como seu Deus, o único Deus que há, como o Deus daquele povo. Deus fez um pacto com esse povo. Por isso que Ele é o guarda de Israel. Ele guarda não só a nação de Israel, como cada um dos seus filhos, pois eles fazem parte da aliança de Deus, da aliança com Deus. Agora nós somos a igreja. Agora nós somos os descendentes espirituais de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é Israel. Agora nós, a igreja, somos os descendentes espirituais de Abraão, de Israel. Somos a continuação, portanto, espiritual dessa nação de Israel. Deus tem, portanto, com a igreja um pacto, uma nova aliança, que é firmada no sangue de Jesus Cristo, não mais no sangue dos sacrifícios de animais, como era feito na antiga aliança. Como esse salmista olhava para os montes, ia para Jerusalém, precisava levar os animais, para que o sacerdote, para que os levitas, então fizessem todo o cerimonial de sacrifício do animal, de derramar o sangue, de espalhar o sangue, enfim, para ter os seus pecados perdoados. Agora não precisamos mais disso. Nós somos o Israel de Deus, somos a igreja de Deus, é com quem Ele fez um pacto, é com quem Ele fez uma aliança. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado naquela cruz do Calvário. Então nós somos agora o povo da aliança. Deus é o nosso Deus, e Ele prometeu nos salvar. Ele prometeu nos abençoar, nos guiar, nos proteger, nos guardar, nos perdoar, nos dar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Somos o seu povo. Por isso essas promessas de Deus são seguras. Por isso a nossa caminhada, a nossa peregrinação é segura, por causa das promessas de Deus, o nosso Deus. Essas promessas, elas foram feitas por causa da aliança de Deus conosco. A aliança que foi feita com o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Pois se não fosse o sacrifício de Cristo, Deus não teria compromisso nenhum conosco. É por causa do sangue de Cristo que Deus vem ao nosso encontro, vem nos cuidar, vem nos proteger, vem nos preservar. O sol não vai nos molestar durante o dia,
nem a lua de noite. O nosso pé, será que vai escorregar? E se escorregar, seremos ou não ajudados, ajuntados, levantados pelo Senhor? Nós seremos abençoados na nossa saída e na nossa entrada. A nossa peregrinação não teria como alvo a Jerusalém Celestial se não fosse o Senhor nos indicar o caminho, nos mostrar o trajeto, ser Ele o nosso próprio guia, ser Ele o nosso próprio alvo. Mas seria um inferno eterno se não fosse a aliança de Deus conosco. Estávamos fadados ao inferno, à ausência de Deus, a sofrimentos indizíveis eternamente por causa dos nossos pecados. Mas por causa do que Cristo fez, por causa de quem Cristo é, por causa do que Ele fez naquela cruz, Deus se ofereceu a nós. Ele diz: eu sou o teu socorro, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu guarda, eu sou o teu protetor, eu sou o teu auxílio em todo o tempo, em todo lugar. Eu não durmo e eu nem cochilo. Eu vou guardar você em todas as situações. Eu vou preservar você até aquele dia. Vou guardar a sua alma. Queridos, uma última aplicação para este salmo. Aplicação para nós. Olhemos para os montes. Mas agora, queridos, olhemos para o monte do Calvário. Esse é o monte aonde devemos olhar agora. Não mais o Monte Sião, onde está o templo, mas olhemos para o Gólgota, onde o nosso Salvador foi crucificado por nós. Olhemos para a cruz. Quando perguntarmos de onde virá o nosso socorro, nós vamos poder responder confiantemente que vem daquele que morreu por nós na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. É nele que está a nossa confiança, é nele que colocamos a nossa esperança, é dele que nós esperamos em todas as circunstâncias, que guarde a nossa alma. As dificuldades estão aí, elas virão, mas o nosso socorro vem do Senhor, que não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Ele não permitirá que o inimigo das nossas almas quebre o nosso relacionamento com Ele. E nós poderemos dizer com o apóstolo Paulo, Romanos 8, no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O verso 38 diz assim: porque eu estou bem certo, portanto não tenho dúvida alguma, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que seja essa, irmãos e irmãs, a nossa esperança e a alegria mais profunda do nosso coração. Que nesta manhã, na manhã deste dia e em todos os dias que o Senhor nos der, nós olhemos para os montes, pois é de lá que vem o nosso socorro, do Deus que não somente fez o céu e a terra, mas que deu o seu Filho para ser o nosso Salvador. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.